E aí pessoal, aqui quem fala é o Guto e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu tô muito feliz de estar gravando esse vídeo porque eu vou falar sobre um filme BL que foi lançado oficialmente em uma plataforma aqui no Brasil. O filme que eu vou falar hoje pra vocês, ele chama Yes, No or Maybe, que é um filme BL inspirado em uma série light novel de 3 volumes, 2 spin-offs, que já foi lançada também nos Estados Unidos pela Seven Seas. Então eles finalmente adaptaram pra uma versão animada e chegou aqui pra gente no Brasil através da plataforma da Crunchyroll, legendado no dia 10 de março, né? Então faz 2 dias que chegou aqui pra gente. E por enquanto ela tá em acesso apenas pro pessoal Premium, mas a partir da semana que vem, né? A partir de quarta-feira que vem, ela deve estar disponível pra todo mundo que faz acesso gratuito, só que é óbvio, né? Com a transmissão de propagandas no meio da exibição do filme. Ela chega no Brasil também com o título de Yes, No or Maybe, e esse título ele vem da publicação dos Estados Unidos, que a novel publicada lá recebeu esse título, mas o título original dela é algo como Yes Ka no Ka Hambun Ka, que traduzindo seria algo como sim, não, metade. E eu vou falar um pouco agora sobre o filme, sobre o que eu achei dele, e vocês vão entender como esse título faz total sentido. O nosso protagonista e também quem dá toda a visão pra gente da história é o Kei Kunieda. Ele é um repórter bastante popular de televisão, ele apresenta um telejornal e ele faz a linha bom santo, anjinho pra todo mundo. Só que por dentro, e a gente vê isso através da animação, através de expressões muito divertidas de um Chibi Kunieda, a gente vê que na real ele tem outras coisas que ele queria falar. No fundo, ele é um cara super arrogante e que se irrita facilmente com a incompetência das pessoas, mas por fora ele tá sempre, ah não, tudo bem, ah não, não tem problema, claro, está desculpado. Só que no fundo ele tá o tempo inteiro irritado. Só que ele vive esse dilema, e isso é muito legal, porque eles desenvolvem isso bem, e eu acho que a lógica pra desenvolver essa insegurança e dilema dele, que acaba também sendo o gatilho pra todo o plot da história, ela é muito interessante, porque ele explica que como um apresentador de telejornal, muitas pessoas veem ele como uma estrela de televisão porque ele tá na televisão. Só que ele trabalha como qualquer outra pessoa e trabalha igual um condenado. Só que as pessoas tratam ele como uma celebridade, o que coloca em uma posição que ele precisa ter muito cuidado na forma como ele trata as pessoas e em manter sempre uma aparência impecável. Então ele vai constantemente lutando contra isso. E pra lidar com isso, pra poder ser o Kunieda que ele quer ser de verdade, xingar, quer comer besteira na rua, quer reclamar de gente arrogante com ele na rua, brigar com as pessoas, ele anda sempre com um visual mascarado, ele anda de óculos e também com uma máscara, que as pessoas vão entender que é pra ele prevenir gripe, mas na real ele anda com aquilo ali mais pra esconder o rosto dele. Por causa do jornal, de uma entrevista, ele acaba se envolvendo com Ushio Tsuzuki, que é um popular animador de stop motion, que ganhou vários prêmios e acabou se tornando uma grande estrela no cenário. Ele vai entrevistar o rapaz, que parece agir de forma bastante arrogante com ele no princípio, mas ele faz o trabalho dele como ele sempre faz, de maneira super tranquila, e ele vai acabar esbarrando com esse cara em um outro momento. Quando ele tá disfarçado na rua, eles acabam esbarrando, e daí as atitudes dele são completamente diferentes, porque o Kunieda que apresenta o jornal é um anjinho, agora o Kunieda que tá na rua é um cara bastante brigão que adora chamar nome. Quando os dois se esbarram, o Kunieda acaba machucando a mão do Tsuzuki, o que vai fazer com que ele acabe se sentindo meio responsabilizado por aquilo e acabe então se juntando ao rapaz para ajudar ele durante o período de recuperação nos trabalhos dele. E isso vai se passar durante vários dias, onde ele vai visitar a casa do rapaz todos os dias, todas as noites, e fica lá ajudando ele com os trabalhos. Mesmo que este período de recuperação acabe, ele continua indo, e os dois vão acabar desenvolvendo um laço bastante intenso, e isso vai colocar o Kunieda em algumas situações delicadas, onde o Tsuzuki, ele em um momento vai querer falar com o repórter, em outro momento ele vai falar com o Oari, que é a identidade falsa que Kunieda usa para poder se aproximar do rapaz. Eu preciso pontuar que a partir daqui qualquer coisa que eu falar pra vocês pode ser spoiler, tá? Então se você não viu o filme e quer esperar pra ver primeiro, faça isso e depois volte aqui pra entender um pouco mais da minha opinião, do que eu enxerguei da adaptação, mas a partir daqui eu não vou me conter. O desenvolvimento
enredo da história ele é bastante previsível, né? O Suzuki ele vai acabar se envolvendo de forma diferente, tanto quanto o Kunieda repórter, como com o Kunieda amigo dele, né? O Kunieda na rua. Então ele vai acabar se envolvendo com os dois de diferentes formas, ele vai trocar informação com os dois constantemente. O Suzuki também, ele é bissexual assumido, o que em primeiro momento deixa o Kunieda inseguro, mas que depois ele meio que esquece essa informação, até um momento em que o Suzuki faz uma investida direta pra cima dele. Dentro desse plot, o que a gente vai ver se desenvolver é justamente essa insegurança e esse medo, né, que o Kunieda precisa lidar de agora ele ter se colocado em um jogo, em uma situação onde ele não sabe mais nem qual é o caminho certo que ele deve seguir. Ele já começou a entrar em uma confusão, né? O fato dele dele estar estreitando esses laços com o Suzuki acaba colocando ele em uma confusão interna que ele já não sabe mais qual é a identidade certa que ele quer mostrar para as pessoas. Antes ele vivia como o anjinho jornalista, mas ele queria agir como ele age fora. Só que agora que ele começa a se interessar pelo Suzuki, ele sente que o Suzuki podia não gostar de como ele é fora das câmeras. Então ele vai se ver em um conflito direto. A gente tem uma metáfora muito legal com a máscara que ele usa durante o momento que ele tá fora da televisão. Ele tá sempre com aquela máscara, aparentemente para prevenir gripe, só que ele sente que a máscara que ele usa de verdade é aquela que tá na televisão, é quando ele disfarça, finge que nada incomoda ele, finge que o tempo inteiro tá tudo bem. Então a gente tem uma metáfora muito legal sobre isso, como se quando ele não veste máscara é o momento em que ele tava sim mascarado, é o momento em que ele tava sim fingindo alguma coisa. Se apaixonar pelo Suzuki e colocar os sentimentos dele em conflito direto vai fazer com que ele comece a não querer mais passar por aquilo. Ele vai ter uma grande promoção na televisão, só que ele começa a se sentir inseguro, ele começa a não entender se ele quer realmente seguir a carreira daquela forma, porque ele não sabe se ele quer isso ou se ele prefere levar aquela vida simples, mas poder agir da forma que ele quiser constantemente, sem se preocupar com como as pessoas vão pensar dele. Até porque é lá dentro da televisão, lá no trabalho dele, que ele vê as pessoas criando expectativas constantemente em cima dele, e mais do que isso, usando essas expectativas como forma de empurrar ele o tempo inteiro e abusar constantemente do trabalho que ele faz, porque tu é muito bom, a gente tem altas expectativas em ti, tenho certeza que tu vai te sair bem. Ah, pode fazer isso tal hora, né? Você pode trabalhar a noite inteira, não é um problema, né? A gente tem grandes expectativas em ti. Ah, eu tenho certeza que vai ser um grande programa, afinal tu que tá aí, a gente tem grandes expectativas pra você. Isso colocava uma carga muito grande em cima dele e fazia ele exigir cada vez mais dele e também trabalhar cada vez mais. Então ele começa a se sentir inseguro, ele começa a achar que não é aquilo, não é daquela forma que ele quer seguir. E é também graças ao Suzuki que ele vai aprender a lidar com aquilo, ele vai aprender a adaptar e conciliar as duas vidas dele, e ele vai entender que é normal que a gente precise agir dessa forma constantemente, é normal que a gente precise representar, né, interpretar papéis às vezes na nossa vida profissional, mas ele precisa botar aquilo pra fora. E quando ele percebe que o Suzuki sempre soube que ele era a mesma pessoa, ele percebe também que tinha alguém que gostava dele de qualquer forma e que estava disposto a aceitar essa situação. É muito legal quando ele percebe isso e quando esse diálogo entre os dois acontece, porque o Suzuki vai falar pra ele que ele começou a gostar dos dois, que ele começou a gostar do jeito brigão do Oari e ele gostava também da forma calma e das palavras gentis que o Kunieda repórter dizia sempre. E que descobrir que eles eram a mesma pessoa foi maravilhoso, e que por mais que o Kunieda tava inseguro de ele descobrir e achar que o rapaz estava mentindo pra ele disse que tá tudo bem, que ele nunca mentiu, que ele simplesmente escondia isso, mas ele nunca mentiu abertamente pra ele, nunca tentou enganar o rapaz, e ele aceita e ele acolhe aquilo, né? Porque como ele mesmo disse, ele tava começando a gostar dos dois. E é nesse diálogo que a gente tem a metáfora mais interessante em relação ao título da história, quando o Suzuki e o Kunieda discutem sobre isso, e eles falam sobre as duas
duas metades do Kunieda. E como o Kunieda vê isso de uma maneira insegura, né? Afinal de contas, ele entende que o Tsuzuki, ele só gosta de metade de cada um deles, de uma parte dessas, e que ele não gostava realmente de nenhum dos dois. Só que o Tsuzuki deixa bem claro pra ele que não é assim, que na real aquilo tá somando, que aquelas não são duas pessoas diferentes, mas são as duas metades do Kunieda que ele mostrava em momentos diferentes e que juntas elas formavam o cara pelo qual ele tava se apaixonando, o cara com o qual ele tava ali. E é um diálogo sensacional, muito legal mesmo. E eu acho que a história desenvolve essa ideia de dupla personalidade do rapaz de uma forma muito divertida, né? Eu nunca li toda a novel, mas na adaptação a gente vê esse Chibi, essa versão Chibi do Kunieda se expressando, falando sobre como ele tá se sentindo, tipo, como ele fala uma coisa, mas no fundo ele tá sentindo outra, e aquilo é muito divertido. Toda a adaptação faz isso muito bem, né? Os personagens, eles são muito claros na proposta deles. O Tsuzuki, ele é claramente o artista bonitão, talentoso, mais calmo e que tá disposto a se apaixonar abertamente. E o Kunieda é um rapaz inseguro, cheio de medos, né? E que precisa lidar com essas duas situações. E alguns pequenos detalhes transformam a personalidade dele. E aí a gente vai ter que lidar com as duas de forma diferente. E é muito divertido o tempo inteiro. Eu me surpreendi muito com o ritmo, porque ele é muito bom. Ele consegue atingir os seus tempos no momento certo. Ele consegue acelerar e desacelerar da forma que precisa pra gente entender como as personagens estão se sentindo, como aquele tempo se passou, como eles chegaram a isso. Em alguns momentos a transição dos núcleos, dos acontecimentos, ela acontece de uma forma tão divertida e que ajuda, né? Essa transição ela contribui muito para que a construção dos personagens fique muito clara. E essa construção, esse desenvolvimento, principalmente do Kunieda, ele é maravilhoso, né? O Tsuzuki, ele já vem com um personagem formado pra gente. Ele não precisa aprender, se desenvolver muita coisa. Ele é muito seguro sobre a sexualidade dele, ele já sabe quais são as inseguranças que ele tem dentro do trabalho dele, ele entende muito de tudo que tá em volta dele. Ele vai aprender muita coisa com o Kunieda, com ambos os Kuniedas, ele vai aprender muita coisa, mas de forma geral, o Kunieda ele é um personagem que se desenvolve muito mais, porque as inseguranças e medos deles eram muito mais intensos. E o Tsuzuki, ele recebe pequenos conselhos do Kunieda, de ambos, que ele vai usar em momentos específicos, que ajudam muito no relacionamento dos dois, inclusive. Já o Kunieda, né, ele tem muitas outras questões que são sobre ele, não são sobre momentos específicos, sobre atitudes que ele deve tomar, são sobre ele, sobre a forma como ele se sente em relação a tudo em torno dele. Então a gente tem um desenvolvimento muito intenso do Kunieda, que é muito legal, mas o Tsuzuki, ele é um personagem já muito bem construído, ele já é entregue pra gente dessa forma. Ainda falando sobre a narrativa da história, o que eu gosto muito de como a autora desenvolve isso é justamente como ela consegue construir essa história nesse ritmo saudável e de uma forma tão interessante, usando basicamente dois personagens. Ela não precisa mais nada do que isso. A gente vê outras autoras fazendo isso de uma forma boa também, sensacional, só que eu gosto, né, de ver aqui como ela consegue fazer isso usando basicamente dois personagens, inclusive sem precisar de um terceiro pra gerar aquela tensão em algum momento. Eu gosto muito quando as autoras conseguem fazer isso. Isso é muito gostoso de assistir, eu acho que é uma narrativa que me atrai. Eu acho que é sempre muito mérito de uma autora ela conseguir fazer isso, por mais que às vezes acabem apelando um pouco pro mesmo tipo de plot, mas é um trabalho sensacional e é muito bem feito aqui, né? Porque ele preserva o ritmo da história pra isso acontecer. Esteticamente falando, tá lindo. O design dos personagens tá maravilhoso. Eles são até... O Tsuzuki, eu acho que ele é o que é mais clichê, só que o que ela consegue fazer, né? O que o design consegue fazer com o Kunieda, pra mim é maravilhoso. Consegue entregar dois Kuniedas realmente diferentes e ao mesmo tempo parecidos. Consegue brincar muito com a versão chibi dele e com as expressões dele. Então eu gosto muito porque eu acho que ele é um personagem que precisa ter esse fluxo constante de expressões. Então eu acho que o trabalho de design no forma geral é maravilhoso. A animação ela é fluida, bonita, por mais que não tenham quadros que exijam muito
muito, né, que não tem uma animação muito agitada, não tem cenas de luta, nada que exijam demais, as cenas de sexo também são bem simples, mas é tudo muito bonita, tudo bem fluida, e mais uma vez ressalto, eu adoro como eles abusam e no que eles transformam todo o cenário com a versão chibi do Kunieda, é a coisa mais fofa do mundo. Cara, e não pode deixar de lado também a historinha que eles contam com a abertura pro telejornal que o Tsuzuki tá preparando, é muito fofa e eles vão transformar aquela historinha em uma história dos dois, então nossa, é outra coisa que eu acho maravilhosa, né, é outra brincadeira que eles fazem com algo que acontece dentro da história que eu acho que funciona muito bem a nível narrativo. Se você já assistiu Yes, No or Maybe, deixa aqui nos comentários o que você achou. Se você não assistiu e tem conta premium da Crunchyroll, vai lá. Se não, semana que vem você já corre e assiste, que tá uma baita produção, tá maravilhoso, tá todo lindo, eu tô apaixonado, sério. Se gostou do vídeo, deixa o like porque ajuda muito o canal. Se é novo por aqui, se inscreve, ativa as notificações para não perder nenhum dos próximos vídeos. Espero que tenham gostado do vídeo. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Um grande beijo. Tchau, tchau.